Tem a palavra o nobre deputado Barro Munhoz, muito digno presidente desta Casa. Tem a palavra Vossa Excelência, pelo tempo regimental, presidente Barro Munhoz. Caro presidente Jorge Rato, que preside esta sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários, senhores telespectadores da TV Assembleia, não é usual o presidente deixar a presidência e vir à tribuna para falar como deputado. É a primeira vez que eu faço, que eu tenho esse procedimento em 3 anos e já alguns meses de mandato de presidente. Mas me sinto obrigado a fazê-lo, porque sou o deputado estadual mais votado de Mogi-mirim e lá estão acontecendo coisas que um deputado estadual não pode assistir caladamente, contra as quais um deputado estadual tem que se levantar e tem que denunciar. Eu digo isso até com constrangimento, eu não gostaria de fazê-lo, mas eu tenho dito aqui que o deputado tem a obrigação de legislar, de fiscalizar, mas também de representar as cidades onde é votado, e principalmente as populações dessas cidades, e especialmente as populações mais pobres, aquelas que dependem, por exemplo, do SUS para atendimento médico hospitalar e assim por diante. Então, eu quero começar dizendo que já sofri problemas semelhantes, ou até piores, do que os que eu vou aqui mencionar, mas como se tratava de problemas que me atingiam, eu nunca trouxe a essa casa. Mas agora é um prefeito de Mogi-mirim que sofre esses problemas e eu me vejo obrigado a denunciá-los e abordar o assunto. Como deputado de Mogi-mirim, repito, aliás, queria saudar a população de Mogi-mirim, que deve estar em bom número hoje acompanhando esse pronunciamento. Quero dizer também, antes de mais nada, que tenho o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Tenho grandes amigos no Ministério Público, tenho pessoas que admiro no Ministério Público, não tenho absolutamente nada contra a instituição, muito pelo contrário, como paulista e como brasileiro, sou devedor de tudo aquilo de bom que o Ministério Público tem feito para São Paulo e para o Brasil. Mas é inquestionável, e, aliás, há um número muito grande de políticos, de empresários e de pessoas em geral que têm sido vítimas de um comportamento inadequado de alguns membros do Ministério Público. E é sobre isso, entre um outro problema importante, que é o da Santa Casa de Mogi-mirim, que eu venho falar. Trata-se da ação que vem sofrendo o prefeito Carlos Nelson Bueno por parte do Ministério Público da cidade de Mogi-mirim, mais especificamente de uma promotora. Eu não posso ser injusto e não dar o seu nome, e cometendo até talvez o erro de gerar dúvida ou confusão se lá tiver mais de um promotor. É a doutora Cristiane de Souza Correia Ilau. O que é que está acontecendo? Como em algumas comarcas, como em alguns lugares, o membro do Ministério Público quer ser mais que o prefeito, quer mandar na cidade, quer perseguir politicamente o prefeito, quer ingerir na política da cidade. E esse é o caso presente de Mogi-mirim. Quem é o Carlos Nelson Bueno? É um aventureiro que caiu na prefeitura de Mogi-mirim? Não. Ele foi deputado estadual aqui nesta casa em 1970. Antes disso, ele já foi assessor do governador Mauro Borges, de Goiás. É um arquiteto, é um urbanista de renome. Depois ele foi prefeito de Mogi Guaçu 2 vezes. Depois ele foi deputado federal 3 vezes. E agora é prefeito de Mogi-mirim pela 2ª vez. E foi reeleito com 74% dos votos válidos da cidade. Então não é um cidadão qualquer, um aventureiro, é uma pessoa de reputação ilibada, nunca sofreu qualquer tipo de condenação por todos esses cargos importantes que ocupou. E, no entanto, isso daqui, minha gente, pasmem os senhores, é o número de ofícios, são os ofícios que, em 6 anos, a doutora Cristiane encaminhou ao prefeito Carlos Nelson Bueno.
1.445 ofícios. 2005, 94, 2006, 97, 2007, 131, 2008, 179, 2009, 117, 2010, 253, 2011, 377. Isso dá 31 ofícios por mês. Dá mais de um ofício por dia. E 197 de 2008 até o dia 13 de agosto. Para responder a esses ofícios, foram mais de 5 toneladas de papel. São milhares, 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 milhares e milhares de horas de vários e vários funcionários públicos se ocupando disso, e a bandidagem solta pela rua. Porque ir atrás de bandido é mais incômodo do que estar nas manchetes de jornais e televisão e nos microfones das rádios, perseguindo os políticos. Pois bem, minha gente, eu podia mencionar vários desses ofícios, mas tem um aqui que é impressionante. Uma vereadora, no exercício da sua função de vereadora, mandou um ofício para o Ministério Público denunciando algumas irregularidades na Santa Casa da cidade. Eu vou falar sobre Santa Casa. Em muitas cidades nós temos ainda santas casas de misericórdia. Em muitas nós temos instituições que não são mais santas e muito menos de misericórdia. Eu vou falar sobre isso. Mas ela manda um ofício para a vereadora dizendo o seguinte: a vereadora fez denúncias a ela contra irregularidades na Santa Casa, que estava privilegiando associados de convênios médicos em detrimento de beneficiários do SUS, por escrito. Os médicos, recebendo essa orientação, atendam pior os beneficiários do SUS e melhor os beneficiários conveniados, membros de convênios. Então, diz a doutora Cristiana, a vereadora Maria Alice Mostardinha vem por meio desse ofício a fim de instruir os autos do procedimento em epígrafe, que é aquela denúncia que ela fez, e considerando que a responsabilidade pela correta aplicação da verba pública é do seu gestor, no caso o prefeito municipal, que deve fiscalizar rigorosamente os particulares com os quais deseja realizar parcerias, solicitar que Vossa Senhoria, no prazo de 10 dias contados da data de seu recebimento, adite a sua denúncia para que esclareça se pretende representar por improbidade administrativa o prefeito municipal. A vereadora denuncia que a Santa Casa está atendendo mal. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, uma instituição privada. É verdade que tem convênio com o município e deve satisfações ao município. Ela manda a vereadora agir contra o prefeito, numa atitude de se miscuir na atividade parlamentar da vereadora e na vida política da cidade. Muito bem, esse é um exemplo dos ofícios, 1.445, eu repito, que foram enviados para o prefeito. Não bastasse tudo isso, em junho de 2006, essa promotora, a doutora Cristiana, instaurou um ofício, aliás, um inquérito civil contra o prefeito Carlos Nelson Bueno. Porque uma empresa chamada Coan, 99% de quem atua em município no estado de São Paulo conhece a Coan, de merenda escolar, tinha feito um contrato com a prefeitura que tinha irregularidades. Hoje, a prefeitura tem contrato com a ERJ, que é uma empresa da Coan. A Coan estava meio suja no mercado, então mudou de nome, chama ERJ. Muito bem. Junho de 2006, o inquérito aberto. Nada aconteceu até 1º de agosto de 2008. Aí, o município de Mugimirim, que há 242 anos existe e não trata esgoto, recebe o governador e o seu deputado, presidente da Assembleia, dentre tantas outras autoridades, para inaugurar o tratamento de esgoto, sonho
dessa progressista cidade, que emprestou o seu nome à região da Mogiana, a nossa querida Mojimirim. E para inaugurar o Hospital Luci Montoro, da rede Luci Montoro, que vai beneficiar, já está beneficiando 12 municípios da região. A cidade em festa, coisa maravilhosa, conquistas extraordinárias, na área do saneamento básico e na área da saúde. O que faz a promotora? Convoca uma coletiva da imprensa e entra com uma ação civil pública contra o prefeito, que fica sabendo disso no dia seguinte, no sábado, pela manhã, ao ler os jornais, porque é assim que quem age dessa maneira no Ministério Público faz. Primeiro vai para a imprensa, depois vai para o fórum para notificar o interessado. Deputado Barros Munhoz, Pois tenha não. Vossa Excelência, meu caro presidente, por mais 10 minutos regimentais, pela sessão do tempo do nobre deputado José Zico Prado. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu queria dizer, 4 meses antes das eleições, minha gente, 4 meses, aliás, eu mencionei o dia de agosto e eu me confundi. Na verdade, foi junho, foi 1º de junho, essa denúncia. Tem até aqui, exatamente, o jornal é de sábado, 2 de junho. 4 meses antes das eleições. O prazo para terminar inquérito civil público é 180 dias. Tudo bem que às vezes não dá para terminar em 180, pede-se mais, 180. Não deu ainda, pede-se mais, 180. Mas 6 anos se passaram. Nada foi feito. Sabe por quê? Porque certamente não tinha nada para fazer. Porque a promotora, inclusive, reconhece na sua denúncia que não há prova alguma contra o prefeito Carlos Nelson. Eu só faria uma pergunta. O Ministério Público é estadual ou é municipal? É estadual. Por que a doutora Cristiane não foi ver como é que é em Itapira? Itapira tem 15 quilômetros de distância de Mojimirim. Ou então em Mogi Guaçu, que tem menos de 10, é encostado, é conurbada, as cidades são conurbadas. Para saber quem faz merenda. Sabe quem faz Itapira? A mesma Coam. Agora, a mesma ERJ. E, por sinal, tem 5 contratos considerados irregulares no Tribunal de Contas. Só que lá, nada se fez contra o prefeito atual de Itapira. E em Mojimirim, nas vésperas da eleição, depois de 6 anos de inquérito civil, faz-se uma ação civil pública. O maior estardalhaço do mundo. O maior estardalhaço do mundo. E o Carlos Nelson está meio cansadão, já está meio sem paciência, então fez bastante adversário em Mojimirim. É um grande prefeito, fez uma gestão maravilhosa, mas criou muitos adversários, sem dúvida alguma. Então, minha gente, só para encerrar esse capítulo da perseguição política, eu vou repetir. É isso que está acontecendo. E os senhores poderiam me dizer, bom, mas tá bom, dane-se o prefeito. Isso é um problema do prefeito, é um problema político. A promotora não gosta dele, deve ter as suas razões. Não, tem problemas sérios. A Santa Casa de Mojimirim virou um centro de maracutaias. Que pena, que pena. Mais do que centenária, como tantas outras do nosso Estado, fundada por famílias beneméritas, que atendia os pobres. A Santa Casa, durante os 7 anos do mandato do prefeito, recebe dinheiro. Eu me lembro de ter ido à prefeitura de Mogi Guaçu e ter dito, de Mojimirim, e ter dito ao prefeito Carlos Nelson, você está dando dinheiro demais para a Santa Casa de Mojimirim. Eu conheço santas casas que funcionam melhor com menos dinheiro da prefeitura. E ele vem dando. 1.450.000 por mês para a Santa Casa prestar atendimento ao SUS, em lugar da prefeitura. Aqueles que a prefeitura não faz. 78 milhões de reais em 7 anos. Muito bem. Só obra, 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 obra e mais obra na Santa Casa. E brigando com o prefeito que quer mais, que quer mais, que quer mais. E a promotora dando razão, dando razão, dando razão. Aliás,
Eu nunca na minha vida tinha sabido disso. Você entra nas Santas Casas e tem foto lá de pessoas de bigode grande, virado assim, né? Aquelas pessoas de antigamente. Tem fotos de senhoras. São os beneméritos da Santa Casa. Na Santa Casa de Mojimirim, sabe quem é benemérita? A doutora Cristiane, promotora. O que será que ela fez para a Santa Casa de Mojimirim? Eu queria saber. A não ser dar respaldo às maracutaias que existiam até 10 dias atrás, na Santa Casa de Mojimirim. E é disso que eu quero falar agora. A Santa Casa que a promotora protege. Contrataram lá um cidadão chamado Ronaldo de Albuquerque Carvalho. Veio do Rio de Janeiro, da fama de que era das Forças Armadas, não sei. O moço ganha 20.600 mil reais por mês. Ganhava, porque já foi demitido. Santa Casa já está sob intervenção, graças a Deus. E mais 10 mil reais por mês para gastar no que bem entender. Inclusive seguro de saúde próprio. 600 reais por mês. O funcionário da Santa Casa não tem direito de saúde. A plano de saúde, seguro de saúde. Mas o administrador tem. Santa Casa devendo para médico, os médicos ameaçando parar dia 1º de setembro, devendo para servidores, crime de apropriação indébita sendo praticado todo mês, descontavam o dinheiro dos servidores e não recolhiam para o INSS, 740 mil reais deve, empréstimo em banco e junto ao particular, e rigorosamente em dia as construtoras que faziam o serviço. Tem uma construtora chamada Neme, que recebe adiantado. Ela já recebeu pelas obras que ela vai terminar daqui a 6 meses. Tudo em dia. Tudo é problema de polícia. Tem razão, nosso sábio companheiro. Muito bem. Aí os senhores vão dizer, não, mas então ela está devendo para todo mundo. Não. Comprou uma casa na rua Doutor Alexandre Coelho, número 22, por 680 mil reais à vista. E os senhores vão me perguntar, para que essa casa? Para a parte administrativa da Santa Casa e para ter uma suíte onde fica o senhor Ronaldo, em Mojimirim, porque ele mora em Campinas. 680 mil reais à vista. Tem um laudo de avaliação? Não tem. Sabe por que não tem? Porque a casa só valia 450. 230 foi superfaturamento. Mas o pior não é isso. Sabe como é que foi paga essa casa? 3 cheques. Que estão aqui, as cópias. 3 cheques. As cópias aqui. Um de 500, um de 150 e um de 30. O de 30 foi depositado na conta de um corretor. Não é normal que o vendedor pague a corretagem? Parece que é, né? Aqui não, foi quem comprou. Pagou à vista e pagou a comissão. E, coincidentemente, o corretor é membro da Santa Casa. Mas, enfim, minha gente, isso não é o mais triste. A promotora judiando do prefeito nas negociações. Dá mais dinheiro para a Santa Casa, dá mais dinheiro para a Santa Casa, dá mais dinheiro para a Santa Casa. E o prefeito, eu não posso mais. Eu até dou, mas a Santa Casa tem que fazer alguma coisa para melhorar o atendimento. E o atendimento catastrófico. Você pergunta à população de Mojimirim hoje, qual é o maior problema da cidade? 59% fala atendimento médico hospitalar. É o pior índice que eu vi no estado de São Paulo. Aumentou a mortalidade infantil de Mojimirim. Eu não tenho agora, nesse momento, o dado, mas posso dar a qualquer momento. Aumentou hoje. O estado de São Paulo está comemorando, ontem e hoje, que rebaixou a mortalidade infantil, Mojimirim aumentou.
né? Por causa dos crimes que se praticam na Santa Casa de Mojimirim. E a promotora defendendo a Santa Casa, e defendendo a Santa Casa, e defendendo a Santa Casa, e pressionando o prefeito. Aí, o prefeito, para dar aval, anuência, num empréstimo de 2 milhões, que a Santa Casa está fazendo, não sei se é junto ao Santander ou que instituição que é, o prefeito exigiu pôr no contrato. Esse dinheiro só vai poder ser usado para gastos com o SUS, com beneficiários do SUS, está no contrato. Pois bem, sabe a primeira coisa que fizeram com o dinheiro ou não? Pagaram um empréstimo particular de R$ 535 mil. Está aqui, ó. Está aqui a promissória do empréstimo. E gozado também. Olha que coisa, essa turma gosta de fazer mais de um cheque. Por que será, hein? Por que será que eles não pagam 535 mil com um cheque de 535 mil? Pagam com 5 cheques de 107 mil reais. Está aqui, os 5 cheques estão aqui. Ó. Opa! Por que será que pagam assim? Então, minha gente, eu estou dizendo isso, desci da presidência, nunca fiz isso, pela gravidade do assunto. O desvio de ação de uma pessoa do Ministério Público. Reitero o meu respeito ao Ministério Público. E sei que são exceções. Infelizmente, crescendo as exceções. Quanto prefeito, quanta gente está sofrendo por causa de acusações injustas. E no Brasil demora 30 anos para você provar que uma acusação é falsa. O bandido, você demora 30 para provar que ele é bandido. Ele fica 30 anos livre. Agora, o honesto, injustamente acusado, demora 30 como acusado, para um dia provar a sua honestidade. Caríssimo presidente, pois não. Vossa Excelência tem mais 10 minutos, pelo tempo regimental, por sessão de tempo do deputado João Caramês. Agradeço e vou ver se concluo no tempo. Santa Casa, nessa situação, deve mais de 5 milhões de reais, bem mais. Deve para Deus e o mundo. Imagine vocês. E o administrador ganhando 31 mil reais por mês. Ganha... tem um Vectra. Tem uma suíte na casa comprada à vista. E tem um Vectra. E 10 mil para pagar pedágio, combustível, seguro de saúde, sei lá o que mais. E 20.600 de salário. E aí faz o quê? Eu não morro de amores pela Unimed. Quando fui prefeito, eu cobrei ISS da Unimed, ela não pagou, eu fui para a Justiça, e eles não acreditaram na Justiça, como eu acredito, sempre acreditei naquela época, e consegui a decretação da prisão do presidente da Unimed da Baixa Mogiana, se ele não depositasse o dinheiro da Unimed devido de ISS da Prefeitura de Itapira. Mas eu reconheço que ninguém podia chegar e tirar a Unimed da Santa Casa de Mojimirim. Ela tinha e tem 31 mil associados. Tiraram e não puseram ninguém no lugar. Por isso que virou um sufoco a saúde de Mojimirim. Porque mesmo quem paga a Unimed não tem de onde se tratar. O que faz? Fizeram convênio com a Mil. Antigamente, eu briguei com a máfia branca. Eram os médicos que tomavam contas de Santas Casas, no interesse pessoal. Não, 2 médicos que não são assim. Esses 2 eu conheço muito bem. Aliás, 3, o Bezerra está ali também. Eu sei que vocês não são assim. Mas havia isso. Agora eu descobri que tem a máfia do seguro. São dirigentes de Santas Casas que vendem seguros de saúde. O cara vende seguro da Mil e é dirigente da Santa Casa. E corta a Unimed, dane-se o mundo, dane-se os associados da Unimed, que não vão ter mais atendimento hospitalar. Mas ele ganha a comissão dele. E a promotora defende. E a promotora impede que o prefeito decrete a intervenção. O prefeito pede intervenção à justiça. E a promotora nega. Quem tem que se virar é o prefeito.
como se o povo não merecesse atenção e consideração. Aí, graças a Deus, com a retaguarda do governo do Estado, que pôs a Secretaria da Saúde à disposição para fazer auditoria e para dar retaguarda através da DR-14 de São João da Boa Vista, o prefeito foi homem de decretar intervenção. Pois derrubaram o decreto do prefeito. Viemos a São Paulo e o presidente do Tribunal de Justiça fez justiça e suspendeu os efeitos da liminar e manteve o decreto de desapropriação. Aí a Santa Casa foi retomada pelo povo de Mojimirim. Foi denunciado tudo isso à cidade, que fez a promotora, entrou com um processo, crime eleitoral. Não pode falar nisso. Ninguém pode falar nesse assunto em Mojimirim. Por isso que eu estou falando da tribuna da Assembleia. Porque aqui eu tenho o meu mandato de deputado que ninguém me deu. Quem me deu foi o povo de Mojimirim, o povo de Itapira e o povo da minha região, que me elegeu e me trouxe para essa casa. E a minha voz não vai ser calada. E a minha voz é em defesa do povo, que não pode sofrer esse tipo de procedimento por parte daqueles que se aproveitam dos seus cargos para acobertar maracutaias, safadezas, como aquelas que se faziam na Santa Casa de Mojimirim até 10 dias atrás. Então, hoje, minha gente, aqui foi enviada uma representação do prefeito ao corregedor de Justiça do Ministério Público, corregedor do Ministério Público. E aqui são os requerimentos, e aqui a documentação sobre a Santa Casa de Mojimirim. Eu vou enviar, amanhã, hoje não vai dar tempo, ao Conselho Superior da Magistratura de São Paulo e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Essa documentação toda e essa denúncia, que reputo da máxima gravidade. Em defesa da saúde, os senhores sabem que em muitas santas casas de São Paulo existe, e do Brasil, coisas semelhantes. Tem Santa Casa bem administrada, e que mesmo assim não consegue deixar de ter prejuízo, porque os repasses do SUS são pequenos, o investimento na saúde do Brasil é pequeno. São santas casas dirigidas por gente abnegada, dedicada, séria, honesta, mas tem Santa Casa de misericórdia, que não é nem santa, e repito, muito menos de misericórdia. Eu quero terminar dizendo, em primeiro lugar, agradecendo ao presidente Jorge Rato, em segundo lugar, agradecendo a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, aos membros que frequentam aqui a galeria hoje, aos nossos servidores, aos telespectadores da TV Assembleia e ao povo de Mojimirim. Eu já sofri demais. Não tem nada que doa mais do que ingratidão e injustiça. E se pessoalmente aquilo que eu sofro eu suporto, eu não posso suportar que isso se faça contra uma cidade que completa esse ano 243 anos de idade, que é modelo para São Paulo e para o Brasil. Eu não posso suportar que isso se faça contra o povo em nome da lei, em nome de uma instituição séria e respeitável como é o Ministério Público. Eu quero dizer que isso tem que acabar, isso tem que ter um paradeiro, porque isso é corrupção, isso é safadeza com saúde, com dinheiro público. E nós não podemos tolerar isso. Por isso, eu digo bem alto, que se Deus quiser, a Santa Casa de Mojimirim continuará pertencendo ao povo de Mojimirim. E essa gente que vinha sugando vai ter que se explicar. Eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque eu não sou nem delegado e nem promotor. Como disse bem o nosso sábio companheiro Salim Curiati, isso é problema de polícia. Essa gente tem que se haver é com a polícia. E viva Mojimirim, viva a saúde pública e viva o SUS. Caríssimo deputado presidente Barros Munhoz, Vossa Excelência demonstra hoje coragem, determinação, e nós o parabenizamos
porque esta é a função do deputado, esta é a função do Poder Legislativo, de fiscalização, de fiscalizar e denunciar aquilo que está incorreto, aquilo que é errado. Parabéns, meu caro deputado, presidente dessa casa, deputado Barros Munhoz. Nós ficamos muito orgulhosos de Vossa Excelência.